né? A pergunta que nós temos hoje. Antes de ir para a pergunta, deixa eu tirar aqui esse lembrete de que a gente deve se inscrever e colocar aqui. Não, colocar onde? Deixa eu colocar aqui assim. Só para chamar a atenção, né? Só para destacar, para que, se você ainda não se inscreveu, se inscreva. Isso vai nos ajudar muito a ir mais longe, a chegar a mais gente, mais do que a gente já tem chegado, né, na proclamação de todos esses temas que a gente tem conversado nessa oportunidade. Então vamos à pergunta de hoje. Aqui está. É muito interessante a pergunta, tá? A pergunta é o seguinte: Deus aprova a feitiçaria? É claro que eu senti, de quem me perguntou, eu senti assim uma certa intolerância, né? Um certo preconceito, mas respeitei. Eu acho que foi uma ótima pergunta para a gente conversar. Então eu vou conversar sobre isso. Eu acho que a gente pode aprender muito. Até quem perguntou pode aprender muito com isso que a gente vai apresentar aqui, colocar como argumento a resposta que a gente quer dar, tá bom? Então vamos ver aqui o ponto 1. O ponto 1 diz assim: antes de qualquer coisa, precisamos identificar, claro, para a gente poder conversar corretamente, precisamos identificar o que se quer dizer com feitiçaria. O que é feitiçaria? E o que quer dizer com Deus aprovar. O que é que Deus aprova? Ficando claro o que seja esses dois conceitos, teremos melhor maneira de desenvolver uma resposta adequada a uma pergunta que é adequada. Tá bom? Então vamos definir mais claro o que é Deus aprovar e o que é feitiçaria. Tá bom? Para a gente não cair nos preconceitos que a gente já conhece. Então o 2 diz assim: em regra, o que é que Deus aprova e o que ele não aprova? Bom, ele desaprova tudo que seja prejudicial a quem provoca o feito ou às pessoas ao seu redor. Isso ele desaprova. Por exemplo, quando eu prego e eu prejudico a mim no que eu estou pregando, ou eu prejudico as pessoas ao meu redor, isso, mesmo eu pregando, mesmo eu usando a Bíblia, eu estou prejudicando, então Deus não aprova. Por exemplo, vamos mais grave. Se eu pegar o texto bíblico e usar os preconceitos de Moisés, dizendo que foi Deus que ordenou aquilo, né? Se eu uso esses preconceitos para eu promover os mesmos preconceitos hoje, eu estou prejudicando pessoas e a mim. Deus não aprova, mesmo usando a Bíblia. É por isso que a Bíblia diz que muitos usam-na para sua própria condenação. Está na Bíblia, mas as pessoas usam para sua própria condenação. O que tiver na Bíblia, eu só devo absorver ou pregar de acordo com o que Jesus ensinaria em cima daquele texto. Entende? Então, muito bem. Em regra geral, o que é que Deus aprova, o que ele não aprova? Bom, ele desaprova tudo que seja prejudicial a quem provoca o feito ou às pessoas ao redor. Considerando que tudo que prejudica os outros também prejudica quem comete, tá bom? Se isto acontece, então é claro que Deus desaprova. Ele só aprova o que for edificante ao coletivo. Ao coletivo. Pois assim, todos são beneficiados, inclusive quem promoveu o feito. Quer ver uma prova? Ele diz assim, olha, se alguém lhe convidar para ir a uma festa, o texto bíblico, né? Se alguém lhe convidar, e tem a ver com Jesus isso, porque Jesus fez isso.
Se alguém lhe convidar para uma festa, vá e coma de tudo. Agora, veja só, coma de tudo. Se alguém disser para você, olha, isso aí foi dedicado a um ídolo, aí ele diz, não coma. Não por causa da comida, não por causa da sua consciência, mas não coma por causa da consciência daquela pessoa, ou ao coletivo, entendeu? Então, o que agrada a Deus é quando você vive para ser bênção, não a você, mas bênção ao coletivo, porque Deus lhe ama, certo? Mas Deus ama o outro também. Você já está salvo, então ele quer salvar aquele também. Eu não posso ser escândalo para aquela pessoa. O coletivo é fundamental no propósito de Deus. Entendeu? Então, ponto 2. Ponto 3. Agora, lembremos que ele pode não aprovar, mas permite e continua nos amando. Por exemplo, tudo que qualquer um de nós façamos e prejudique outras pessoas, ele não aprova, mas permite. Também lembremos que só há um pecado que ele não perdoa, é o da rejeição ao convencimento do Espírito Santo. Quando a pessoa é convencida de pecado, mas não toma a decisão de sair desta situação espiritual. Esse aí ele não pode perdoar. Ok? Mas o restante de tudo ele perdoa. E muita coisa que eu faço e prejudica as pessoas, Deus não aprova, mas permite. E às vezes, porque permite, a gente pensa que ele está aprovando. Não, ele não aprova, mas ele permite. Tá bom? Quarto, o que é feitiçaria? Essa também é uma pergunta importante na nossa resposta. Não vamos aos nossos preconceitos, pois nos foram ensinados muita coisa errada sobre muita coisa. E esta foi uma delas. Por exemplo, na Idade Média, feiticeiro era qualquer pessoa que usasse qualquer prática não recomendada pela Igreja Católica para cuidar de doentes ou qualquer outra situação. Então, digamos, era feiticeiro alguém que... deixa eu usar aqui alguma coisa, né? Alguém que usasse um remédio, um medicamento que não fosse aprovado pela igreja, então esse medicamento e essa pessoa era tratada como feiticeira. Esse era o conceito de feitiço naquela época. O que mais? Para cuidar, ok. Ponto 5. Feitiçaria e bruxaria tem sido entendido ou entendida como qualquer prática que promova algum ritual visando um milagre, uma cura ou uma adoração por alguma pessoa ou comunidade não reconhecida como cristã. Muitas vezes são práticas e rituais semelhantes ao praticado pelo cristianismo. Mas se não for de uma pessoa cristã ou de uma comunidade não aceita como cristã, então é entendido como sendo feitiçaria ou bruxaria. A gente mudou um pouquinho os conceitos, né? Mas agora é assim. Pode ser até a mesma coisa. Por exemplo, deixa eu exagerar. Então tá aqui, eu estou lendo a Bíblia, né? Estou lendo a Bíblia. Se eu não sou cristão, então isso já é claro que eu estou exagerando um pouco, né? Mas isso já determina que eu sou um feiticeiro, porque eu estou fazendo uma coisa e eu não sou cristão. Tá bom? Então, é mais ou menos isso, é o critério a se usar, que temos usado. Então, veja aqui esse ponto 6. Este entendimento tem mais a ver com preconceitos e intolerâncias no seio do cristianismo do que mesmo outra explicação. Muitas das práticas hoje comum no meio cristão, em séculos passados, eram considerados práticas feiticeiras, como
a cadeia feiticeira. Mas, com o tempo, muitos grupos cristãos, por um motivo ou outro, passaram a realizar e hoje fazem parte de suas atuações religiosas. 7. Parece muito com uma ação identificatória que testemunhei alguns anos atrás. O pregador promoveu alguns mantras em sua oração, algumas repetições hipnóticas, e num determinado momento, algumas pessoas caíram. Imediatamente, ele foi verificar, e a conclusão dele foi a seguinte: quem era da igreja dele foi derrubado pelo Espírito, e quem não era foi derrubado pelo diabo. Ele olhou e disse: olhe, você foram derrubados pelo Espírito Santo. Fique aqui desse lado. Mas você não foram derrubados pelo Espírito. Vocês foram derrubados por demônios. É mais ou menos o que a gente tem feito atualmente. Tá bom? É assim que temos desenvolvido o critério para estabelecer o que seja feitiçaria ou não. Qualquer que seja o ritual ou serviço adorativo que se esteja praticando num templo, numa casa, num terreiro ou qualquer outro lugar, podem parecer ou não com o que se pratica nas igrejas cristãs, principalmente evangélicas, e é declarado feitiçaria ou bruxaria às pessoas ou comunidades que sofrem a nossa intolerância religiosa. Então, você não considera o cristão, então você é prática feiticeira. Eu não considero que esse grupo é cristão, então é uma prática feiticeira porque não é cristã. Entende? 9. Na verdade, o joio tem colocado assim, o joio dentro do cristianismo, né? Tem colocado assim, e o cristianismo tem se submetido a este julgamento demoníaco. Percebemos que Satanás ciranda, não na prática que a gente condena e julga, mas na nossa atitude maléfica e de verdadeiros anticristãos. 10. Gosto de lembrar o seguinte: se Jesus não condenou o judaísmo e suas práticas tão contrárias ao cristianismo, e ainda até adorou a Deus convivendo com eles, porque, sendo seguidores e imitadores dele, temos tanta facilidade em julgar e condenar as práticas religiosas dos outros? Por que temos essa facilidade? E 11, e último item. Respondendo à pergunta, Deus aprova a feitiçaria? Qualquer religião ou prática religiosa é neutra. Qualquer religião ou prática religiosa em si mesma é neutra. O cristianismo em si mesmo é neutro. Cadê? É neutra. Nem é boa, nem é ruim. Qualquer prática. Agora, toda religião tem trigo, que são ovelhas, e estes fazem suas religiões, qualquer religião, fazem suas religiões serem bênçãos para eles e para todo mundo. E Deus se agrada, né? E Deus se agrada disto. Qualquer religião tem o trigo. E o trigo, ele pega a religião e usa aquilo para ser bênção para ele e para as pessoas ao seu redor.
Mas toda religião também tem o joio, o bode. E isto cadê o bode? E estes usam a religião para prejuízo deles mesmos e dos outros. E isto desagrada a Deus. Assim, se a feitiçaria usada pelo joio for tão prejudicial ao mundo quanto tem sido o cristianismo joio, se a feitiçaria, aquilo que a gente classifica como feitiçaria, né, tem sido prejudicial ao mundo, às pessoas, como o cristianismo joio tem sido, se for tão prejudicial quanto é o cristianismo joio, então é certo que Deus não aprova sob hipótese nenhuma. Deus não aprova. Ok? Então, esses são itens da resposta para esta pergunta. Deus aprova a feitiçaria? Né? Essa é a nossa resposta.